Com o decorrer do processo de industrialização, observaram-se mudanças na estrutura política e econômica, como também nos hábitos alimentares da população. Dessa forma, a sociedade no geral, mas principalmente os menores, passaram a ser influenciados por tendências midiáticas a consumirem cada vez mais alimentos não naturais. Diante disso, constata-se o crescente quadro de obesidade infantil ao redor do mundo, questão essa que reduz a qualidade de vida e prejudica o infante em inúmeros processos de desenvolvimento. Então, obesidade infantil, o que é? Se enquadra como obesidade infantil toda criança de até 12 anos que apresenta um acúmulo de gordura corporal excessivo para o indivíduo em relação à sua idade e altura, conforme explicado pela OMS. Esse diagnóstico é geralmente feito pelo cálculo do Índice de Massa Corporal, IMC, em razão da sua praticidade, porém, outros fatores podem ser analisados para diagnosticar a criança, como histórico familiar, questões genéticas, entre outros. Existe uma alarmante preocupação em torno da obesidade entre as crianças em virtude dessa não ser um problema isolado, mas por poder provocar também inúmeros danos no sistema cardiovascular e respiratório. Ao fim, isso reduz as condições de saúde do infante, consequentemente, a sua qualidade de vida. Por afetar sistemas de vital importância para o bom funcionamento do organismo, as crianças acometidas pela obesidade começam a apresentar dificuldades na realização de simples tarefas do cotidiano. Isso porque tais atividades, por mais simples que sejam, demandam determinado esforço, equilíbrio e movimentação, o que ocorre em virtude da debilitação da área respiratória e cardiovascular. Dessa forma, atividades como correr ou caminhar, e até mesmo dormir, tornam-se dificultosas, em virtude da obesidade gerar problemas como asma, apneia do sono, dermatite, enxaqueca e outros. A obesidade infantil não se restringe à geração de problemas apenas na parte física, como também na psicológica. Diante disso, a obesidade pode estar relacionada à autoestima baixa, à depressão e a crises de ansiedade, o que pode ocorrer devido à insatisfação com a imagem corporal ou até mesmo pela dificuldade na realização de exercícios rotineiros. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010 no Hospital Escola de Ribeirão Preto, SP, a qual buscava a ligação entre a obesidade e efeitos psicológicos dessa, concluiu-se que as crianças encaixadas no grupo de obesidade apontaram 43,3% das respostas para uma nota acima do corte para a depressão, enquanto as crianças fora do grupo apontaram apenas 3,3%. Isso indica o caráter alarmante da situação, a necessidade de combate e tratamento não apenas físico, como psicológico. Já pode-se observar uma movimentação pelo país a respeito de uma intervenção no quadro de obesidade infantil, na qual se vê como necessária uma educação em relação à alimentação não só por pais e médicos, como também no ambiente escolar, já que é onde as crianças passam grande parte do seu tempo. Entre os projetos que já podem ser observados, analisa-se o efetivado na Escola Municipal de Educação Infantil de São Paulo, em que por meio da internet, a equipe que compõe a escola, além de dar dicas e informações a fim de fundamentar uma alimentação saudável, ainda conta também com palestras e reuniões para conscientização de pais e mestres em relação à educação alimentar. A diversidade de causas para a obesidade mostra-se como uma questão problemática, sobre a qual é necessária a supervisão não apenas dos pais, como de um acompanhamento médico em casos extremos. Ao observar o desenvolvimento das sociedades, consegue-se perceber a cada dia uma maior industrialização do que é colocado a dispor das crianças, sobretudo, na parte alimentar, sendo essa prejudicada com a chegada de refrigerantes, salgadinhos e outros produtos artificiais que passaram a substituir gradativamente os bens naturais e orgânicos.
Aliado a uma alimentação, o sedentarismo destaca-se como um potencial propiciador do quadro de obesidade entre as crianças, pois com a revolução tecnológica, responsável pela introdução de videogames e formas lúdicas sem esforço, a prática de atividades físicas e que exigem movimentação demasiada passou a ser considerada ultrapassada por muitos infantes, que agora preferem ficar na sala de casa comendo enquanto jogam alguma coisa. Entretanto, as causas desse problema não se restringem a questões alimentares e físicas. Fatores genéticos e o histórico familiar podem ser um dos contribuintes do quadro de obesidade infantil. De acordo com uma pesquisa publicada no periódico Frontiers in Endocrinology, foi comprovado que além de questões metabólicas, o histórico familiar mostrou-se como um importante fator. Conclusão realizada após estudos com uma amostra de 250 pessoas jovens com obesidade, na qual entre as crianças analisadas, as que eram filhas de pais e avós com registros de obesidade mostravam-se mais propensas a desenvolverem os mesmos problemas. Como responsabilidade dos pais, a alimentação dos menores deve ser balanceada. Isso não significa que produtos industrializados devam ser completamente eliminados do cardápio, mas a moderação é necessária. Além da alimentação balanceada, a limitação em relação ao tempo gasto em frente aos televisores e consoles de jogo faz-se essencial, de modo que a inserção dos jovens em atividades físicas como natação, corrida, futebol, entre outras, contribui no combate ao sedentarismo e, consequentemente, à obesidade infantil. As crianças estão comendo menos feijão e arroz, e comendo mais alimentos ultraprocessados. Estão brincando menos, ficando muito tempo na frente das telas, disse Gisele Bortolini. E para você que está realmente preocupada com o peso do seu filho ou filha, vou deixar aqui na descrição o link de um guia, totalmente voltado para lidar da melhor maneira com a obesidade infantil. Só clicar no link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado.